Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho para vocês. Ignora essa cara um pouco suada porque tá muito calor aqui, mas eu vim contar um pouquinho para vocês como foi o processo do sono dos meninos, em questão de dormir sozinhos, enfim, né, como foi que eu fiz para eles dormirem bem, dormirem de uma maneira que fosse saudável para eles e para mim. E se você tá chegando aqui no canal através desse vídeo, me permita me apresentar. Meu nome é Vitória, eu sou casada com Jonas há quase 4 anos, a gente vai fazer 4 anos de casados em abril. E no nosso primeiro mês de casamento, eu engravidei do nosso primeiro filho. E eu descobri com 2 meses depois que a gente casou. E hoje ele tem 3 anos e vai fazer 3 anos em um mês. Ele fez 3 anos mês passado. E nós agora, depois de 2 anos e alguns meses, próximo já de fazer 3, eu engravidei do meu primeiro filho, do nosso segundo filho. Então, agora nós temos Matias, de 3 anos, e Tobias, de 5 meses, né? Tá caminhando pro 6º mês agora, em março. Descobri, eu nem falei minha idade pra vocês, mas a título de curiosidade, eu tenho 24 anos. E quando eu descobri que tava grávida, eu não sei se é assim pra todo mundo, mas imagino que a sensação deva ser parecida. Eu fiquei, tipo, chocada, em primeiro lugar, e depois eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu preciso saber para ter um filho, né? Tipo, ainda mais que eu me considerava nova, né? Assim, então eu ficava pensando, meu Deus, e agora? E aí minha irmã, que eu já tinha uma irmã que tem filhos, né? Hoje, só uma irmã minha que não tem filhos, eu tenho 3 irmãs e um irmão. Só que na época que eu tive, só a minha irmã, uma das minhas irmãs tinha filhos. E aí essa minha irmã que tinha filhos, ela, que pra quem acompanha aqui o canal, é Dali, falou que me aconselhava pesquisar sobre sono do bebê, porque ela sofreu muito em relação ao sono de Augusto, que é o filho mais velho dela, porque ele acho que dormia mal, enfim, eu não vou ser muito específica em questão do sono, porque não é minha vida, e segundo porque eu realmente não me lembro como foi, tipo assim, o sono dele e tal, porque, enfim, na época eu era adolescente, eu acho que eu não me adentrava muito disso, eu também acho que ela não falava tanto comigo e eu achava que era normal também todo bebê dormir mal, e não é que não seja, mas tem como aliviar esse fardo aí um pouquinho. E como na época eu estava sem condições financeiras, eu comecei a estudar pela internet. Só que o que acontece? Pela internet tem muitos conteúdos, tipo várias pessoas de vários tipos de abordagem. E eu ficava muito confusa e não sabia o que aplicar com Matias. E aí ele nasceu, foi aquela coisa toda. No início, quando eu fiquei na casa dos meus pais, ele dormia no berço, no carrinho. Ele primeiro tinha muita dificuldade porque ele chorava muito, porque ele tinha muita cólica, mas depois ele aceitou a chupeta, só que mesmo assim ele chorava muito. Quando ele aceitou a chupeta, ele começou a dormir sozinho, no berço, em alguns lugares. Quando eu fui pra casa, meu berço era aqueles portátil. Eu não levei o berço dele, deixei uns dias na casa da minha mãe, ele ficou dormindo com a gente. E pra vocês verem como a gente vai aprendendo as coisas, né, com a experiência. Então, ele ficou dormindo com a gente e quando o berço chegou, todo mundo falava assim, relaxa, tipo, não ficar muito neurada com isso do sono, porque ele é muito novinho. E de verdade, eu também acredito muito nisso, mas eu acho que se seu filho já é um bebezinho bom, que dorme sozinho, sabe? Tipo, deixa ele lá, não fica pegando ele sem ele chorar. Tô falando assim, no questão, tipo, ele tá dormindo, não que tenha problema você ficar com seu bebê no colo. Mas, tipo assim, ele tá dormindo, resmungou, não precisa correr lá, porque tá tudo bem, sabe? Tá tranquilo. No caso, se o bebê chora muito, como no início o Matias era, não tem problema dar colo, ficar com ele e tal. Mas só que pra mim, no meu pensamento, como ele já dormia bem sozinho, era pra eu deixar ele. Ele dormia horas seguidas, desde recém-nascido. Mamava uma vez só na madrugada. Mas aí, eu ficava muito confusa e aí eu tentava várias abordagens, vários tipos, sabe, de coisas
pra tentar fazer o bebê dormir. E ele não dormia sozinho de jeito nenhum, e ele começou a crescer, ficar esperto. Ele sempre teve rotina durante todo o dia e a noite, só que ele ficava, tipo assim, quando eu ficava no colo, ele começava a olhar tudo, né, tipo assim, as coisas que estavam no ambiente. Ficava querendo, quando ele começou a engatear, sair da caminha dele e engatear pela casa toda. Eu ficava muito nervosa com ele, porque ele não queria dormir, sabe? Tipo assim, eu queria. Eu falava, meu Deus, será que eu vejo na internet que o bebê de todo mundo dorme sozinho? Só o meu que não vai, por quê? Aquela coisa, sabe? Tipo, ai meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo. Eu sou a rejeitada de Deus. Tipo assim, esses pensamentos que vêm na nossa mente, meu Deus, todo mundo consegue. Por quê? Que o sono é uma coisa tão boa, e eu acredito que o Senhor quer que a gente descanse, que eu acho até que é pecado você, tipo, você tem coisas pra fazer, mas aí você não, no outro dia você tem filhos e tal, e você vai dormir super tarde e fica no celular até tarde. Tipo assim, essa é a minha visão, porque pra mim, você precisa descansar, o sono é uma coisa importante, e esse é o que eu aplico comigo mesma, sabe? E tento melhorar a cada dia. E por que será que, tipo assim, é uma coisa tão boa e eu acredito que Deus quer que a gente descanse e eu não consigo descansar? Só que nessa época, não era que eu não conseguia descansar, é porque eu queria a todo custo que ele dormisse sozinho. Porque assim, até então ele dormia bem à noite. E aí ele não dormia, aí eu comecei a tentar fazer ele dormir sozinho na nossa cama. Não gostava do berço dele, aqueles chiqueirinhos, sabe? Que vira um cercadinho depois que cresce, não era uma base fixa. Então, quando ele se mexia, balançava bastante. Ele sentia muito essa transferência do colo para o berço, tanto que eu tinha que esperar ele pegar no sono profundíssimo para poder trocar ele de lugar. Então, eu comecei a fazer ele dormir na nossa cama, e até aí era ótimo, porque eu ficava sentada na cama no celular, ele dormia, e aí, tipo, ele começou a dormir sozinho. Eu lembro que nessa época meu pai tava até internado e eu ficava, tipo, no celular vendo as notícias sobre ele e tal. Quando ele pegava no sono e demorava bastante, eu ia lá no quarto e botava ele no berço. E aí começou a chegar próximo dos 6 meses e ele não queria mais dormir. Ele dormiu umas 6 e pouca. Umas 10 horas da noite ele acordava e chorava muito e não voltava a dormir. Foi aí que eu comecei a fazer a cama compartilhada. Aí me mudei, continuei tentando várias abordagens. Não vou falar sobre o desmame e tal, porque, tipo assim, ele começou a mamar muito a madrugada toda, então foi uma fase bem difícil. Vou explicar muito porque eu já tenho aqui um vídeo, o relato do meu desmame. E aí, ele ganhou uma cama, na época ele só tinha um berço, então eu fiz uma cama improvisada pra ele. Lá na outra casa ele aceitava, mas quando chegou aqui ele não aceitava mais. Aí eu deitava com ele pra ele dormir, tentava ir saindo do quarto aos poucos. Nada funcionava. Até que engravidei. E aí, quando eu engravidei, eu pensei que meu esposo trabalhava de noite. Tipo, ele trabalhava de 2 da tarde até 10 da noite. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra ninar 2 crianças na hora de dormir, um bebezinho, que eu não sei como vai ser? Eu vou ficar louca dentro dessa casa. E eu conversei com uma amiga minha, e aí ela falou que me aconselhava o curso de sono que ela comprou pro filho dela, pros filhos dela, na verdade, e que ela me recomendava muito, porque ele era dividido por etapas, só que, tipo assim, esse curso é assim, de 0 a 3 meses é um curso, porque são dicas diferentes, de 3 a 6 outro, de 6 a 9 outro, e eu pensei, como é que eu vou comprar um curso de 0 a 3 meses, pagar um valor e ainda comprar de 13, que vai tinha mais de um ano, a 36, eu acho que era, meses. Não vou ter condições. Aí eu conversei com minha irmã e tal, e ela sempre, essa moça que vende esse curso, que inclusive é o curso da Eliana Dias, ela sempre lança promoções. Eu peguei e falei com minha irmã, vamos comprar comigo e tal, porque minha irmã tinha Augusto, que ele já tinha aprendido a dormir sozinho, mas tinha regredido, e tinha Antônio, que eu acho que tinha uns 8 meses na época, e não dormia sozinho ainda. Então, ela lançou bem uma promoção, eu entrei no grupo, ela falou que ia lançar uma promoção, eu entrei, e era todos os cursos de 0 a 36 meses, pelo valor de 1, eu acho. Aí eu falei, ai meu Deus, tipo, fiquei muito feliz. E compramos o curso, né? Obviamente, meu esposo também consentiu, ele viu que era muito importante, porque senão não ia ter condições.
Porque se hoje, com meu esposo em casa, que agora ele trabalha de dia, já é difícil, imagine se eu ficasse com essas duas crianças à noite e ainda fosse colocar as duas pra dormir no colo. Eu sei que tem muita gente que consegue, mas eu me senti muito insegura porque tipo assim, claro, a gente tem que dar o melhor na nossa circunstância, mas assim, eu pequei muito com o Matias, eu ficava muito nervosa porque ele não dormia sozinho. E eu confesso que talvez isso fosse até não sei se essa seria a palavra certa, mas talvez até uma idolatria da minha parte, tipo assim, uma idealização de algo que não existia, em vez de ser feliz na minha circunstância, né? Tem uma frase que fala assim: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, não salvo a mim mesmo. Então, tipo assim, se eu estava naquela circunstância, aquela era eu naquele momento. Se eu não estava sendo feliz na minha circunstância, eu não estava salvando a minha circunstância, fazendo meu filho dormir daquele jeito, daquela forma, no momento que eu estava ali, sem condição de comprar curso, sem saber o que fazer. Tanto que eu percebi isso na época e parei de tentar fazer ele dormir sozinho. Simplesmente eu botava ele do jeito que ele tinha que dormir e acabou. Porque eu vi que eu tava até pecando porque eu tava ficando muito nervosa, muito irada, assim, sabe? Até eu confesso pra vocês que talvez seja uma palavra forte, mas eu acho que não dá pra maquiar nossos sentimentos. Hoje eu não sinto mais isso, mas eu confesso que talvez eu tivesse até sentido raiva porque ele não dormia daquele jeito que eu queria que ele dormisse. E ele era só um bebê, uma criança, ele não entendia. Tanto que eu aprendi isso que quando o Tobias nasceu, eu levei tudo com muito mais tranquilidade e leveza. Porque quando eu via que Matias não dormia sozinho, eu ficava pensando assim: eu vou agora, quando eu tiver outro filho, eu vou fazer tudo, tipo assim, eu vou botar ele pra dormir sozinho desde o primeiro dia que ele nascesse. Enfim, vocês vão ver mais pra frente como foi com o Tobias, pra vocês verem como foi muito mais leve, porque a gente vai aprendendo tanto a prática quanto a palavra de Deus também, que nos ensina a cada dia, né? E eu sabia que eu tava pecando mesmo, né? Tipo assim, depois eu me dei conta disso, tanto que eu parei, as pessoas que eram próximas a mim, que sabia que eu tava nessa luta, eu até falava aqui no canal na época, falava assim: ah, e aí, como é que tá? Matias tá dormindo sozinho? Eu falava: ah, parei de tentar porque eu tava fazendo mal a mim mesmo e tal. E as pessoas, a maioria, concordavam, porque a maioria das mães que estuda sobre isso, principalmente quando não é em um curso, que é só tipo assim, viu na internet, normalmente sempre fica muito bitolada com isso, tipo assim, querendo muito, sabe? O curso foi bom pra mim porque eu tive segurança. Eu acho que também o que me faltava era segurança, porque como eu consumia muitos conteúdos, acabava que ficava uma embolação na minha mente, sabe? E dessa forma, não, ficou muito mais tranquilo, muito mais leve. Então, eu comecei a fazer o processo, colocava ele na cama e eu não ficava na cama com ele, eu ficava sentada do lado. E aos poucos eu fui me afastando da forma que eu já tinha tentado fazer, só que dessa vez eu sentava numa cadeira e fui me afastando. Tipo assim, no primeiro momento, quando eu colocava ele, que ele via que eu não ia ficar na cama, ele chorava um pouco, mas eu conversava com ele, não deixava ele lá chorando, tipo, virava as costas. Eu falava: filho, deita pra dormir, agora é hora de dormir e tal. E eu nunca falei assim: eu tô aqui do seu lado. Até porque eu não ia estar pra sempre, porque a tendência era eu sair do quarto, né? Então, foi. Aí quando eu fui me afastando, ele não chorava tanto. Não percebia muito, porque eu não me afastava muito assim da cama dele. E quando eu saí do quarto, tipo, totalmente, ele nos primeiros dias chorou também, mas ele entendeu. Tem gente que diz que fala na babá eletrônica, só que aqui a gente não tem babá eletrônica. Então, às vezes eu falava da porta do quarto e às vezes não. E tipo assim, como ele já tinha passado por todo o processo, ele não chorava tanto. Tipo assim, ele reclamava um pouco. Mas assim, o que era chato é que demorou um pouco até ele se acostumar de fato a ficar sozinho no quarto. E pronto, depois ele dormiu. Teve uma época que ele desandou, que eu tive que ensinar de novo ele a dormir sozinho, porque a gente, como eu tava grávida, a gente saiu, ficou muitos dias na casa dos meus pais, dormindo lá. E aí, quando a gente voltou, como lá ele dorme com a gente, ele tava meio que mal acostumado. Mas agora, quando a gente volta pra casa, ele fica tranquilo. Ele, não vou mentir pra vocês, ele não dorme a noite toda, porque como a gente dorme no mesmo quarto que aqui, por ele acordar e ver que a gente tá ali, ele acaba querendo ir pra nossa cama. E eu sei que é por causa disso que, tipo, a gente tá no mesmo quarto, porque a gente já ficou um tempo sem dormir no quarto com eles. E ele dormia a noite toda.
Então, é tipo assim, porque ele vê a gente. Mas agora com a chegada de Tobias deu até uma melhorada, porque ele vê que Tobias também dorme no berço, eu acho, né? Então, meio que dá... Criança tem muito dessa, né? Tipo assim, quando o Matias ficava chorando pra dormir no quarto, eu falava que Augusto dormia, quando ele teve essa regressão, eu falava, eu sei que muita gente não vai concordar, mas eu falava que Augusto dormia na cama dele sozinho e tal. E ele, tipo, ficava encantado, porque Gu é maior e tal. Só que hoje em dia, eu acho que não é mais, assim, a questão de ser maior. Mas pelo fato dele ver que, tipo assim, cada um tem sua cama. Eu tenho a minha cama com o pai dele, ele tem a dele e o irmão dele tem outra. Então, ninguém anda dormindo na cama de ninguém, sabe? Então, eu não deito com ele na cama dele pra dormir. Ou eu não boto o Tobias pra dormir comigo na minha cama, entendeu? Então, eu acho que ele vai aprendendo por isso. E, tipo assim, eu não ficava olhando pra ele, ficava olhando pra um aparelho, pra algum lugar assim. E, tipo, mesmo que ele reclamasse, eu sempre falava, Matias, deita pra dormir, tal. E no curso elas botam vários relatos, elas explicam tudo. Então, assim, você se sente muito mais seguro e a criança percebe isso, né? Não tô falando que pra ensinar o filho a dormir sozinho, você tem que ter um curso, né? Eu acredito muito, assim, que é necessário ensinar a criança a dormir sozinho, porque eu acho que a minoria aprende a dormir sem o pai e a mãe ensinar. É como qualquer hábito e ele não é fisiológico, como por exemplo, fazer cocô, fazer xixi, comer. Não é. Essas que eu falei são necessidades fisiológicas do nosso corpo, então a gente já nasce sabendo. E aprende rápido, né? A gente, tipo assim, quando a gente é bebezinho que começa a introdução alimentar, a gente já sabe abrir a boca, mastigar, chupar, engolir. E o dormir, não, a gente não sabe. Tanto é que a maioria dos bebês acordam várias vezes à noite porque eles precisam daquele hábito em que ele foi dormir para poder voltar, ou seja, ninar, mamar. Então, eu acho que é um hábito que precisa ensinar, porque são poucas as crianças que não são ensinadas a dormir sozinhos que depois aprende sozinho, sabe? É muito difícil isso acontecer. Inclusive, nessa minha busca por esse aprendizado, eu já vi várias pessoas que falam de crianças, inclusive tem uma que eu segui que inclusive me ajudou bastante, só que por essa mistura de conteúdos, eu acabei não conseguindo fazer nada, que foi a Amanda Pascoal, que inclusive foi minha irmã também que me indicou. E ela fala que alguém que ela conhecia, não sei se foi irmão dela, que só, tipo assim, pra sempre, tipo assim, até acho que uns 13, 15 anos, não me lembro, precisava de ajuda pra dormir, era muito difícil. E mesmo as pessoas que aprendem, a maioria das vezes tem insônia, demora muito pra dormir. E inclusive eu sou uma dessas pessoas que demora muito. Eu só melhorei agora porque eu tenho criança, então tipo assim, eu chego à noite muito, muito, muito cansada, mas até antes de ter filhos, eu demorava muito pra dormir. E qualquer coisa me despertava. Se eu acordasse de madrugada, era muito difícil eu conseguir dormir. Então, assim, são poucas as pessoas que pegam esse hábito sozinha e que vai, que deslancha e que consegue dormir bem. É muito difícil. A maioria, mesmo que aprenda a dormir sozinho, tem dificuldades no sono. Então, é por isso que eu acho super importante. Ela me ajudou muito. O processo de Tobias foi muito mais simples, porque primeiro, quando ele nasceu, eu levei tudo com muito mais leveza, eu não quis forçar ele a dormir. Na verdade, quem descobriu que ele conseguia dormir sozinho foi minha mãe. Simplesmente um dia eu tava na casa dela, ele também chorava, ele não sentia cólica, mas ele chorava bastante no início, assim, porque ele só queria ficar no peito e era muito cansativo pra mim. Então eu comprei e dei a chupeta pra ele. Matias também usou chupeta até 6 meses, eu acho, 7, 8 meses. E aí depois eu tirei, mas assim, mesmo sem ou com a chupeta, ele não aprendeu a dormir sozinho. E também ele não teve muita dificuldade pra dormir sem a chupeta não, só que precisava de ninar e tal. Aí eu dei a chupeta pra ele e sempre eu tirava quando ele pegava no sono profundo. A maioria das vezes ele soltava sozinho. E aí depois que ele foi crescendo um pouquinho, eu pensava assim, eu acho que ele tá dormindo com a chupeta. Porque quando eu entrava no quarto, ele continuava com a chupeta na boca. Eu tava que ia dar um trabalho, ficava super preocupada com isso, mas ao mesmo tempo tentando não pirar, porque eu sabia que eu já tinha pirado com o Matias e que eu ia ter muita dificuldade. Só que o que acontece? Um dia minha mãe simplesmente colocou ele na cama de bruços e ele dormiu sozinho. Era recém-nascido. E aí eu fui tentando fazer isso em todas as sonecas dele. Às vezes ele dormia, às vezes não. E tava tudo bem, eu amamentava e tal. De noite também tentava fazer a mesma coisa. De noite ele tinha mais dificuldade de dormir
assim, então às vezes ele precisava ficar mais, às vezes ele chorava, acordava várias vezes, até, tipo, engatar no sono. Mas enfim, aí quando a gente voltou pra casa, eu comecei a botar ele no berço acordado, com a chupeta, e a maioria das vezes ele já dormia, tipo assim, eu deixava ele sem pirar muito. No início ele queria a minha presença no quarto, ele chorava, só que eu ficava, porque assim, era o mínimo, só que ao mesmo tempo eu fui tentando tirar, porque quando eu ficava no quarto, eu ficava sozinha com o Matias durante o dia, então eu não tinha como sair do quarto e fechar a porta do quarto e ficar lá sozinho com ele, então entrava claridade no quarto, que é uma coisa que eu acho muito importante, é o quarto estar escuro, independente de estar de dia ou de noite, eu acho que não influencia em nada essa questão de associar o dia à noite, até porque ele já era grandinho, já tinha mais de um mês, já tinha entendido assim a diferença do dia e da noite. E Matias ficava entrando no quarto e fazendo barulho, então eu precisava tirar a minha presença do quarto e deixava só à noite, deixei só à noite. Então ele precisou ali de um tempo de eu ficar no quarto com ele à noite, às vezes quando eu saía ele chorava e tal. Quando ele fez 5 meses, ele começou a ter muita dificuldade pra dormir à noite. Tipo, às vezes ele dormia e acordava chorando muito e queria ficar só no colo. E tinha que amamentar várias vezes. Uma luta, assim, tipo, não entendi por que teve essa reviravolta. Aí, só que como meu cunhado e minha irmã tinham vindo pra cá há pouco, tinham ido embora há pouco tempo, e eu achei que era pelo fato de eu ter ficado fora da rotina alguns dias. E aí, se prolongou isso por um tempo até que eu precisei sair da rotina de novo. Eu nem lembro o que foi que eu tive que fazer, mas eu sei que eu fiquei uns 2 dias fora da rotina. E quando a gente voltou, ele, tipo, tinha melhorado 1000%. Tipo, eu só colocava ele no berço e ele dormia. Então, tipo assim, foi algo muito mais leve, muito mais simples. Você viu que quando eu não quis forçar nada, eu fiquei tipo, ai não, ele precisa dormir sozinho. Me esforçava, pensava assim, não vou ficar neurada com isso. Mas ao mesmo tempo eu achava que eu ia ficar mais do que com o Matias, porque eu já tinha Matias, então eu ia ficar mais cansada. Mas não, levei tudo com muito mais leveza. Também eu assisti, vi várias pessoas, conversei com pessoas também que já tinham mais de um filho, que o filho não dormia sozinho, ou não dormia e agora dorme. E a pessoa falou, não fica pensando nisso, porque agora é um momento novo, você tá com um bebezinho em casa, não é hora de pensar nisso. Porque assim, quando a gente tem um bebezinho só, se ele quer muito colo, se ele quer mamar muito, se ele quer, tudo assim a gente faz, porque a gente só tem aquele, é mãe de primeira viagem e tal. Mas quando a gente tem o segundo, não dá, tipo assim, tem coisas que não dá pra ficar só com ele. Porque tem o maior, você tem que dar atenção, enfim. E olha que eu tinha muito ajuda da minha mãe, porque eu fiquei lá, né? Então, tipo assim, ela dava atenção a Matias, depois ela ficava com Tobias. Então tinha essa ajuda e eu também recebi visita de amigas, de pessoas da família e tal. E mesmo assim, não fiquei muito com ele no colo por conta disso. Eu não acredito muito nesse negócio de viciar em colo, porque eu tenho experiências, assim, com pessoas da família que não, sabe, que tipo assim, que precisou, pessoas da família ou que eu conheço, e depois, tipo, tudo melhorou, sabe? Eu acho que bebê recém-nascido é um caso à parte, você tem que dar tudo o que ele quiser, sabe? Porque é um bebezinho que ainda tá conhecendo o mundo, às vezes se você for mãe de primeira viagem, você ainda também tá conhecendo esse novo mundo. E sem falar que, às vezes as pessoas falam, ai, não dá muito colo, principalmente se for mãe de primeira viagem, eu não acho nada disso, sabe? Tipo, se você conseguiu acostumar no carrinho ou no berço, beleza, mas se não, dá o colo que esse bebê precisa, lá na frente vocês vão se ajustar, vai dar tudo certo. E eu falo isso porque eu tive um bebê que foi assim, não de querer ficar no colo, mas assim, ele chorava muito de cólica, Matias, e eu tinha que ficar bastante com ele no colo. No iniciozinho ele não aceitava muito carrinho e tal, eu sei que tem crianças que levam até mais pra frente. E outra coisa que aconteceu também de interessante foi que Tobias, como eu falei, né, toda vez eu tirava a chupeta, e às vezes eu pensava assim, eu acho que ele tá se acostumando a dormir com a chupeta, vai ser um perrengue pra tirar a chupeta dele. O que aconteceu? Ele mesmo largou a chupeta e começou a chupar o dedo sozinho. E tem dormido sozinho de dia, à noite. E às vezes ainda leva a noite toda dormindo. Algumas vezes ele dorme a noite toda, às vezes ele acorda por volta de 4, 5 da manhã. E é isso, sabe? Tipo, foi essa a minha experiência por aqui. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo também, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, como foi a experiência de vocês por aí. E é isso, acho que eu não esqueci de nada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!